Aí funciona. Glória a Deus. Amém. Quero falar com você sobre fé. Quero continuar falando a respeito daquilo que nós temos falado nos últimos dias. E estou muito feliz por aquilo que Deus tem feito na vida de cada um de vocês, na vida dos ministérios dessa igreja local. E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará em nossas vidas, fará na vida de cada um, de cada ministro. E que isso, hein? Vou usar a taça do Bispo Rinaldo e a toalhinha dele também, é forte. Amém, quero falar com você sobre fé, e ainda mais nos tempos que nós estamos passando. Nós precisamos estar firmados em fé. Firmados na fé, repita comigo, firmados na fé. Nós precisamos estar firmados na fé, porque quando nós lemos 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante, Paulo prepara Timóteo para os dias que virão e os dias que, como tudo ia de mal a pior. E quando nós lemos aquela descrição, nós pensamos e nós lembramos, e nós olhamos ali e nós vemos como se fossem os nossos dias atuais. Amém? Porque o que diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1? Coloca para mim aqui rapidinho. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vamos embora, Davi, diretão. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. E o texto continua dando a descrição de como as pessoas serão nesses dias aqui. Por que eu quero começar introduzindo com esse texto? Porque uma das coisas que mais tem minado a nossa fé nesses dias são as influências externas e as circunstâncias que nós estamos vivendo. Nós vivemos um tempo onde tem sido liberado algumas coisas. Você que acompanha no jornal, algumas drogas têm sido liberadas. E muitas pessoas, nós os cristãos, nós temos ficado abalados com as notícias que têm chegado aí. Você precisa entender que essas coisas serão aprovadas, serão liberadas. A igreja vai apenas atrasar um pouco, mas para que se cumpra tudo o que está escrito e para que o nosso Redentor venha, precisa que essas coisas aconteçam. Amém? Mas o que eu quero dizer para você? Você tem que ser encontrado fiel no Senhor, você tem que ser encontrado firme nele, com sua fé inabalável, para que você possa aqui na terra glorificar o nome do Senhor. Amém? Primeiro texto que eu quero ler com vocês, o tema da nossa mensagem é firmados na fé. Hebreus 11, 34. Hebreus 11, 34. Na parte B diz assim: da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Para mim hoje, quando eu cheguei aqui no Moa pela manhã, o Senhor, eu sentei ali no fundo e eu tirei a manhã para buscar ao Senhor aqui. E uma frase que explodiu no meu coração foi: da fraqueza tiraram força. E essa frase ficou queimando em meu coração, e as coisas acontecendo aqui no Moa, e a frase ficou: da fraqueza tiraram força. Nós precisamos entender que quando nós estamos firmados na fé, a força que está operante em nós não é mais a nossa força. A força que está operando através das nossas vidas é
em quem nós temos colocado a nossa fé. Se a nossa fé está no Senhor, a nossa fé vem a nossa força vem dele. Se você coloca a sua fé em carros ou cavalos, como diz o texto bíblico, você vai ter a força, o combustível daquilo que você está colocando a sua fé. Mas se a nossa fé está firmada no Senhor, a nossa força vem dele. E por isso, da fraqueza tiraram força. Porque o momento que nós estamos mais abalados, os momentos que nós estamos com mais dificuldades, é os momentos onde nós mais experimentamos a força e o vigor do Senhor em nós. E eu gosto de ouvir alguns irmãos quando eles estão bem lascados mesmo, e eles dizem assim: eu não sei como que eu estou aguentando. Eu não sei como, né, Henrique? Prazer te ver, Henrique. Eu ainda não estou com saudade de você, não. Daqui umas 2 semanas vai dar. Estou um pouco enjoado ainda. Corta isso. Isso aí você não bota em lugar nenhum, não. Mas eu gosto quando os irmãos falam isso. Falam assim: eu não sei de onde está vindo a força. Eu falo: a força está vindo do Senhor. Em quem você tem colocado a sua fé. Quero que você abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Segundo Coríntios 13, 5. Diz assim: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. E logo depois dessa frase, Deus me deu esse texto. Deus me deu esse texto, e eu fiquei pensando: como assim? Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido provados. Mas espero que reconheçam que nós não fomos reprovados. Esse texto está dizendo, em algumas versões vão dizer assim: provem-se a si mesmos se estão na fé. Mas pastor, como que eu provo se eu estou na fé? É diante das circunstâncias e diante das dificuldades que vão aparecendo em nossas vidas. E quando você tem a mentalidade de provar se vocês estão na fé ou não, vocês ficam atentos nos posicionamentos que vocês tomam diante das circunstâncias. Deixa eu dizer para você, quando a Covid estourou, lá em 2020, quando a Covid estourou, alguns companheiros de fé, irmãos, uns já queriam vender a casa e ir para o mato. Uns queriam ir embora para algum lugar. Uns queriam pegar o barco e viver no rio. Pois é, eu ouvi isso. Outros queriam abandonar tudo. Uns estavam meio suicida. Não, já pego logo, eu quero morrer logo, vou ficar sofrendo com isso, usando máscara, fazendo as coisas. Outros abandonaram a fé. Nunca mais voltaram para a igreja. O que eu estou querendo dizer para você? E eu estou usando a Covid como exemplo. Nos momentos de tribulação é quando a sua fé é provada, e é quando você mostra através do seu posicionamento aonde está a sua fé. Mais do que falar, vai ser o seu posicionamento. Então não adianta nada eu chegar aqui para você e falar que eu tenho fé, mas se eu não tenho obras. O livro de Tiago fala. Então o sermão principal que fica meu é a minha vida. Pastor, vai dizer que o senhor não teve medo de morrer de Covid? Eu acho que eu e o bispo João fomos os dois mais medrosos que tinha.
de toda a congregação. Eu acho difícil achar nós dois, porque assistindo o jornal me faltava ar. Assistindo o jornal, os sintomas iam passando via Bluetooth. Você que está com falta do paladar, sumia. Olfato, falei, você que está com isso, eu já ficava. Aquilo outro, eu já ia ficando mole. Já pegava o termômetro, botava. A Regina pegou Covid. Eu comprei um termômetro para ela, outro para mim. O meu termômetro não saía de debaixo do braço. Era o dia inteiro abraçado com ele aqui, andando dentro de casa. E eu falava, estou com febre demais, e o troço apitava. E estava ela e o Júnior, de quarentena, lá em casa também. Aí eu na opressão lascada, ela lá no quarto dela, ruim, e eu aqui no nosso, eu e o Júnior. E eles já estavam brigando comigo, por causa que toda hora meu termômetro, pip! E eu segurava ele aqui, e eu falava assim, ninguém vai ouvir, abraçava travesseiro, fazia as coisas. O infeliz, pip! Oh, Everton, de novo, já está medindo esse negócio aí, você não está com nada, você não está com isso. Tive medo. Quase que morri do fígado, não de Covid, de tanto aquele negócio fedido que nós tomávamos. Como que era? Chega, queimava o copo. O negócio do própolis. Não é não, pastora Lu? Pastora Lu estava fazendo uns veneninhos brutos, irmão. Casca de laranja, casca de mandioca, parafuso, tudo que você pensar ela fazia. Quase morreu do fígado. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque no momento que foi esse que nós passamos, muitos de nós mostramos se nós estávamos firmados em fé ou não. Em fé ou não. E os momentos de dificuldade, eles mostram aonde está a nossa fé. O que eu quero dizer para você, nós estamos vivendo um tempo, nós estamos indo cada vez mais para frente e avançando nele, aonde nós teremos que se posicionar de maneira diferente. E eu separei aqui 5 pontos. Rapaz, eu voltei organizado de lá, hein, mestrão? Estou usando até negocinho aqui atrás, hein? Vamos ver até quando vai durar. Vamos ver até quando vai durar. Hoje vim aqui, me preparei, fiz slides, PowerPoints. Aí, ó, travou, por isso que eu tenho medo de usar. Mas eu quero falar com você sobre os posicionamentos que mostram se estamos firmados em fé. E o primeiro deles é fé inabalável. Viver por fé não quer dizer que não haverá sofrimento e nem que será poupado da morte. Abra comigo em Hebreus 11, 32 ao 40. Hebreus 11, do 32 ao 40, diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões e extinguiram a violência do fogo. Escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Repita comigo: algemas e prisões. Tenho uma boa notícia para você: você será perseguido, preso, açoitado, a sua cabeça será cortada. Diga aleluia, eu recebo essa palavra. Alguns falaram está amarrado, cruzaram o dedo atrás da Bíblia, Deus está vendo, não quiseram falar isso daí. Pessoal da Casa de Misericórdia ali atrás não testifica essa palavra.
37, foram apedrejados, aleluia, irmão. O problema é se a pedra for pequena, aquela que fica doendo e não mata e não desacorda logo. Cerrados ao meio, oh glória. Se for uma serra, mais ou menos vai dar ruim. A gente tem que falar, tá afiado esse negócio, é bater e cortar, vai. Porque deixa eu falar para você, o meu medo é doer. Eu não tenho medo de morrer. É se vai doer. A Regina fala, você está achando que não vai doer? Eu falo, não, vida, vai ser rápido. Em nome de Jesus. Então tá, voltando nos cerrados ao meio. Mortos a fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelha e de cabras. Passaram por necessidades, repita comigo, passaram por necessidades. Passaram por necessidades. Sabe por que eu estou pontuando isso aqui com vocês? Porque é como está escrito ali. Quando a gente vive por fé, nós não temos garantia nenhuma que será fácil e que nós não passaremos por dificuldades. E muitos de nós abandonamos a fé porque está difícil e nós estamos passando por necessidades. Quando você lê o texto de Hebreus capítulo 11 inteiro, está falando sobre os heróis da fé. E o texto está dizendo que os heróis da fé passaram por necessidades. Os heróis da fé foram cerrados ao meio. Os heróis da fé foram apedrejados. Eu não sei da onde a nossa geração tirou da cabeça que nós não vamos sofrer. Nós somos a geração que não quer sofrer, não vai sofrer. Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo outro. Irmão, Deus é amor sim, mas isso não é garantia que você não vai ser perseguido e não vai sofrer aqui nessa terra. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque quando você entender isso, você vai deixar de viver uma vida de murmuração. Não é porque está dando errado que Deus não está no negócio. Eu vou repetir porque a Laura Luísa bocejou. Não é porque está dando errado que Deus não está no negócio. Mas muitos de nós temos o costume de colocar Deus só naquilo que está dando certo. E deixa eu dizer para você, uma das vezes que Deus mais se manifestou a mim com amor e graça, foi quando eu passei os piores meses da minha vida. Quando Ele manifestou o amor dEle por mim e a graça dEle e me ensinou uma lição que eu levo para a vida toda. Só que muitos de nós ouvimos um evangelho onde tudo é paz, tudo é amor, lírios no campo, leite e mel aqui, tudo, nossa, mil maravilhas. E talvez você pregue um evangelho assim para as pessoas. Por isso que cada vez mais as pessoas entram pelas portas das igrejas e elas não são firmadas em Cristo. Porque a fé delas não está em Cristo, na obra redentora da cruz. A fé delas está naquilo que elas vão obter servindo ao Senhor. Elas estão preocupadas com a mão do Senhor, aquilo que Ele pode dar. E sabe o que acontece? Quando a igreja local não oferece mais a programação que ela quer, ela vira as costas e vai embora. E continuando aqui, no versículo 39, 38, o mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Deixa eu dizer para você, você não é menos amado se a promessa não se cumprir na sua vida. Você não é menos. Ai, pastor, eu tenho promessa, e se Deus não cumprir ela? Ah, pastor, mas eu preciso de uma cura, e se Deus não te curar?
Ah, pastor, eu quero ter um filho. As pessoas costumam falar comigo, com a Regina, com muito medo. Mas e assim, a idade? E se vocês não tiverem filhos? Aí a gente fala para eles, nada muda. Nada muda. As pessoas que pensam dessa forma, elas mostram que a fé delas estão firmadas em coisas e aquilo que Deus pode dar. Ah, mas se Deus não me curar, Ele continua sendo o mesmo. Ah, mas se não der filhos para vocês, continuamos os mesmos, felizes no Senhor. Esses daqui, eles tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Em algumas versões, vai dizer que eles vão comparar esse texto aqui como uma corrida de bastão. O Senhor não fez tudo na vida deles. Por quê? Porque vai continuar acontecendo através das nossas vidas. Então aquilo que eles começaram, nós precisamos ter em mente que nós vamos continuar. Agora, você já pensou se tudo que fosse para acontecer, acontecesse com eles? Aí ia ficar sem graça, né? Nós não íamos ter o que fazer. Mas nós entendemos que a nossa fé está no Senhor. Nós descansamos o nosso coração nele, porque nós sabemos que o que Ele vai fazer é muito maior do que aquilo que nós pensamos. E deixa eu dizer para você, nem todos aqui estarão quando as promessas para esse lugar se concretizarem. Talvez uns serão recolhidos, uns vão descansar em Deus, uns serão enviados para outros lugares. Nós participamos semana passada da conferência lá na igreja da cidade de São José dos Campos. E os líderes, a Regina e o pastor Edson, participaram da conferência para líderes no prédio principal. E eu e o Henrique, a gente foi para uma sala em cima, que não era tão legal como a... Irmãos, eu fui lá, pela primeira vez eu fui na conferência, eu fui querendo ver a estrutura deles. Eu não queria muito, eu não estava muito assim, ligando para o conteúdo. Eu falei, eu quero ver o negócio pegar fogo. Cheguei lá, aquele prédio, irmãos, mais de 30 mil membros. A escola deles, um espetáculo, é maior do que quem que você falou? É maior que a Univag lá, uma coisa linda. A sala de 5 a 9 deles é maior que esse prédio aqui, irmãos. O culto, todos os cultos tem louvor com banda completa, iluminação para o kids, as coisas, tudo. Os adolescentes tinham 1000. 20 está fazendo o pastor Edson perder o cabelo. Lá tinha 1000. Eles estavam gritando antes de começar. Arrumaram um megafone para eles. Eles gritavam no megafone, outro respondia. A hora que eu vi, eles estavam em cima de algumas coisas. Nos intervalos eles faziam gol de chinelo na rua, porque tinha e jogavam bola. Uma coisa de doido. Só que Deus já começou a quebrar eu a hora que eu cheguei lá. Porque deram uma pulseira diferente da minha para a Regina. Falou, a sua é aqui no prédio principal. Eu falei, o prédio principal não é para todo mundo não. Não, a sua é numa salinha subindo a escada lá atrás do outro negócio, no Vale de Ossos Secos, que desce e vai lá para trás. O Henrique fez um vídeo, eu emburrado, e mandou em algum grupo. Eu senti no som do prédio principal tremendo nossas cadeiras. Eu falei, lá tá bom. Mas Deus falou comigo ali naquele lugar. E foi muito bom. E graças a Deus nós nos unimos a eles ao prédio principal no outro dia. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Lá eles levaram para nós na parte criativa homens e mulheres que estão trabalhando com a parte criativa da igreja a nível de Brasil. Então lá estava o produtor de vídeo da Gabriela Rocha, do Alessandro Vilas Boas, estava uma galera lá. E o que mais me impressionou foi o rapaz que é responsável pelo clipe desses artistas gospels. Se você conhecer aquele clipe do Alessandro Vilas Boas, que eles estão dentro de uma caixa,
eu acho que é da música do Carpinteiro, alguma coisa assim. Foi ele quem produziu tudo aquilo. E ele estava lá. Só que sabe o que mais marcou a mim? Ele começou a contar a trajetória da vida dele, e ele disse o seguinte: eu comecei numa igreja pequena com o meu pai, eu sou filho de pastor, e o filho de pastor, ele faz tudo o que precisa ser feito na igreja. Não tinha baterista, eu toquei bateria. Aí o baterista veio, eu fui para o baixo. Aí do baixo eu fui para a multimídia. E eu comecei a montar a multimídia e fazer tudo do melhor. E eu comecei a trabalhar e, resumindo, a igreja cresceu muito e ele já estava com uma equipe fantástica, multimídia funcionando com várias câmeras, uma estrutura de primeira. O pai dele foi enviado para uma igreja local em São Paulo, capital. E ele foi junto. Quando ele chegou lá, era uma igreja pequena. E era uma igreja que ele tinha que começar do zero, tudo de novo. E ele gravando com artistas gospel reconhecidos. Mas no domingo e no sábado ele estava servindo na igreja local, fazendo aquilo que nós fazemos aqui. E ele disse: sabe para onde que eu tive que voltar? Para a bateria. Porque não tinha. E ele falou: hoje eu estou com a multimídia, com 2 ou 3 pessoas que não sabem nada, mas eu estou ensinando elas. E no final ele disse assim: você precisa se apaixonar pelo propósito e não pelo trabalho. E eu fiquei com aquela frase: como assim? Se apaixonar pelo propósito e não pelo trabalho? Ele disse: pessoas que sofrem quando são mudadas de posição, é porque elas amam mais o trabalho do que o propósito. Pessoas que outras entram no lugar dela para fazer o que elas fazem, e elas ficam em crise, é porque elas ainda não amadureceram, e elas amam mais o trabalho do que o propósito. E eu estou dizendo tudo isso aqui para você, porque nós precisamos entender que nós precisamos firmar a nossa fé, estarmos firmados em Cristo, para que nós possamos exercer o nosso ministério de maneira que o Senhor conte conosco para aquilo que Ele precisar. Aí vem as circunstâncias, vem as dificuldades, nós estamos firmados em Cristo. Ah, mas não tem mais isso, não tem mais aquilo outro, mas nós estamos firmados em Cristo. E nós entendemos que Cristo não é obrigado a fazer tudo em nossas vidas, mas o pouco ou aquilo que Ele confia em nós, nós precisamos estar dispostos a fazer. Nós precisamos estar dispostos a fazer. Quero que você abra comigo em Romanos 8, 28 e 29. Romanos 8, 28 ou 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Às vezes nós esquecemos desse texto. E nós esquecemos de declarar a Ele que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma irmã me procurou e disse assim: eu estou muito mal, estou triste, eu estou isso, aquilo outro. E eu também estava do outro lado da linha, mas aí eu me mantive firme. Eu falei bem assim: o que Deus está querendo ensinar a senhora com isso? Ah, eu não sei. Eu falei: procure saber. Algo Deus está querendo ensinar a senhora com isso. Sabe, nós, irmãos, ultimamente nós temos sido muito mimados. Muito mimados. Nós só servimos a Deus se está tudo bem. Nós só fazemos a obra se está tudo bem. Nós só fazemos a obra se estamos felizes. Nós só fazemos ofertas generosas quando nós temos dinheiro sobrando, sendo que o seu coração tem que ser generoso sempre. Aí
nós vivemos uma geração onde fazem videozinhos na internet e colocam lá assim: se você tem só o dinheiro do seu dízimo e o seu gás acaba, o que você faz? Eu mandei no direct da pessoa, aprendi. Falei bem assim: se tivesse dizimado primeiro, não ia ter essa dúvida. Ah, mas e o gás? Ia ter acabado. Mas você ia estar firme diante do Senhor e daquilo que Ele faz. Porque não é esmola, é de coração. É de coração. Então, nós precisamos deixar de viver essa vida rasa para ter a nossa fé inabalável. Aí chegarão diante de nós e vão dizer: mas você não tem, você está dando, sim. Mas você está triste, você continua crendo, sim. Mas estão te perseguindo, sim, continua firme. Vão te mandar embora por causa da tua religião, mande embora, sem direito a nada. Sem direito a nada. 2, convicção que não se abala. Hebreus 11, 27. Hebreus 11, 27. Diz assim: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Uma convicção que não se abala, é uma convicção que você não precisa ver para dar o próximo passo. Você acha que Moisés viu tudo o que iria acontecer antes? Não. Moisés teve que dar um passo de fé. Moisés teve que ir sem enxergar. Nós somos cristãos, a nossa vida é por fé. Nós cremos na salvação por fé, mas nós somos hoje o povo que mais espera para dar um passo de fé e não faz aquilo que tem que ser feito. Nós precisamos olhar para nós mesmos, testar a nossa fé e ver que nós temos deixado de viver por fé há muito tempo. Há muito tempo. Quando você escuta o testemunho dos irmãos que vieram antes de nós, eles falavam que eles vinham sem ter passagem de volta. Aí chegava aqui, alguém dava uma passagem ou uma carona para eles. Eles não tinham combustível para ir e voltar, mas eles vinham assim mesmo. E sabe o que acontecia? O combustível não acabava. E eles iam e voltavam. A multiplicação acontecendo, e por fé nós nos movíamos, mas hoje muitos deixaram de se mover por fé. Hoje os nossos filhos, eles sonham em ser tudo, menos um missionário ou um pastor. Deixa eu dizer para você, se depender do que nós, os pais, estamos ensinando dentro de casa, vai acontecer conosco o que estão acontecendo com as igrejas na Europa e nos Estados Unidos. Elas estão dando data para fechar. Igrejas de grandes avivalistas como John Wesley, hoje são conduzidas e administradas por movimentos como Black Lives Matter ou movimento LGBT, estão conduzindo igrejas que John Wesley pastoreou. Sabe por quê? Porque a nossa fé, a nossa convicção hoje está nas coisas deste mundo. Estão nas coisas que são terrenas. Mas eu prefiro crer numa palavra que Deus deu para mim um dia. Ele disse assim: vocês se alegrarão, porque vocês farão cultos para celebrar o envio de missionários. Irmãos, eu oro para que eu possa ter filhos. Não é para me postar que eu tenho um filho. Eu oro
para que eu tenha um filho, para mim formar ele e forjar ele para ele ser um missionário. O pastor William falou: a nossa convicção hoje, ela não vai muito longe. A nossa convicção é aqui da terra. Quero que você abra comigo em Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Para onde que você tem olhado firmemente nesses dias? Pensa você aí agora, aonde que está a sua expectativa? Ou melhor, o que tem te movido nesses dias? O que tem movido o seu coração? Você está olhando firmemente para o autor e consumador da fé? Ou você está se movendo por algo que você quer muito aqui dessa terra? Pense nisso. 3. Prioridades da fé. Mateus 6, 19 a 21. Abra comigo. Diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Hoje, qual é seu tesouro? Qual é seu tesouro hoje? Porque aquilo que for o seu tesouro, seu coração está nisso. E as prioridades do seu coração mostram onde está a sua fé e esperança. Ah, pastor, mas eu não posso me preparar para as coisas dessa vida, eu não posso me capacitar. Pode, desde que isso não tome o lugar do Senhor na sua vida. Desde que isso não tome o lugar do Senhor na sua vida. Nós precisamos ver aonde está a nossa disposição. Nós temos disposição para muitas coisas, mas para aquilo que é do Senhor nós vamos se dar. Aquilo que é do Senhor nós fazemos quando é conveniente. E sim, as suas prioridades mostram onde está a sua fé e sua esperança. Quais têm sido as suas prioridades hoje? Hebreus 11, 8 ao 10. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. O que nós temos esperado? Qual tem sido as prioridades e o que essas prioridades na sua vida têm mostrado que você espera? Você espera o carro do ano, a casa do ano, você espera a promoção do ano, mas e se o seu coração estiver longe e você morrer hoje? Você tem a certeza da salvação e você está em paz? Irmãos, nós não podemos correr o risco de chegar no fim da nossa vida e nós falarmos assim: puxa vida, eu podia ter feito tanto pelo Senhor, eu podia ter feito tanto pelo Senhor. E não se engane, essa reflexão vai chegar sim, e você vai ter ela. Todos nós. Uns farão reflexão da saúde: puxa, eu deveria ter cuidado mais da minha saúde para eu poder viver mais. Uns chegarão à conclusão e vão falar assim: puxa, eu poderia ter cuidado mais da minha vida financeira para que eu pudesse viver mais. Mas nós, os cristãos,
se vivermos uma vida medíocre, nós vamos sim chegar a um período que nós vamos falar, eu podia ter feito tanto. E deixa eu dizer para você, quando o mover passa, ele passa mesmo. Ele passa mesmo. O que eu estou querendo dizer para você é que suas prioridades não tem que ser só aquilo que você enxerga e que você pega. Porque quando nós lemos textos como esse, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Deixa eu dizer para você, Deus não é obrigado a dizer para você os próximos passos. Deus não é obrigado a dizer para você quais serão os próximos passos. Não é obrigado. Você precisa agir por fé. É fé. Hebreus 11, 13 ao 16 diz assim: todos estes morreram na fé, não obtiveram promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Deixa eu dizer para você, você tem ansiedade pela volta de Jesus? Se você não tem, você precisa rever algumas coisas na sua vida. E se realmente você está em Cristo. Porque nós os cristãos não podemos ter alegria maior do que se encontrar com o nosso Senhor. Não podemos ter alegria maior do que se encontrar com o nosso Senhor. E aí, nós precisamos entender que as prioridades que nós temos colocado em nossas vidas, tirou o Senhor do lugar de honra que Ele deveria estar. Sabe o que eu digo sempre quando alguém pergunta para mim assim: pastor, eu devo ofertar ou dizimar? Eu falo, se não está no seu coração, não. Só que seja coerente. Não ore pedindo provisão do Senhor. Não quer dizimar, não quer ofertar? Seja coerente. Não ore pedindo provisão. Não ore pedindo que o Senhor abra as portas, que mande recursos, que mande as coisas. Não. Se você não confia nele, se você não devolve a ele os 10%, se você não tem generosidade a ele, não quer sua vida financeira consagrada ao Senhor ali, não ore pedindo provisão, porque é uma certa hipocrisia as pessoas não serem generosas, não quererem ofertar, não quererem dizimar, mas aí elas querem orar: Senhor, manda agora o dinheiro na minha conta. Hipocrisia. A prioridade do nosso coração mostra onde nós estamos firmando a nossa fé. Filipenses 3, 4, 11 diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade de conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e a considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos, me tornar com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quem disse isso aqui é Paulo, e ele dizendo que ele foi mestre, o zeloso, ele judeu, ele isso, circuncidado ao 8º dia e tudo mais, ele está colocando aqui as credenciais dele, mas depois ele diz: eu considero tudo como perca.
Não corra o risco de chegar ao fim da sua vida e você falar: puxa, eu me esforcei tanto por algo que não tinha o real valor no meu coração. Eu quero só pontuar algo. Eu não sou contra você se capacitar, eu não sou contra você estudar, eu não sou contra você almejar uma vaga maior, melhor no seu trabalho, na sua empresa, onde for. Mas desde o momento que isso rouba o seu tempo de qualidade com Deus, isso tira você do propósito. Não vai dar mais para mim fazer isso por causa agora do meu trabalho. Não vai dar mais aquilo outro. E Cristo começa a ficar de canto, de verdade. Você pode ter o salário do Elon Musk, mas não tem valor nenhum. E isso vai te frustrar um dia. 4. Viver o sobrenatural, viver por fé, é viver o sobrenatural todos os dias. Hebreus 11:11 diz assim: pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filho, já idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Versículo 17 e 19 diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuramente o recebeu de volta. Sabe por que os testemunhos do sobrenatural de Deus cada vez mais diminuíram no meio da igreja? Porque nós não temos vivido de maneira que nós cremos no sobrenatural. Nós não cremos. Nós fazemos com a nossa força e nós não descansamos no Senhor. E os testemunhos só diminuem. Cadê os testemunhos daqueles que se multiplicaram? A comida, o alimento, o carro que andou sem gasolina, não tem mais. Por quê? Nós deixamos de crer que Deus pode fazer o sobrenatural. Eu estava assistindo um documentário com a Regina, irmãos, de umas mulheres, só umas senhorinha, 50 anos de ministério, 70 anos de ministério, 30 anos de ministério, e é uma fé não fingida. O nome do documentário tem no YouTube, chama Fé Não Fingida. Só que elas não são grandes pregadoras que estão por aí no YouTube, não, elas são daquelas congregações da Assembleia, locais lá no Nordeste, e quando elas começam a testemunhar, elas vivem o sobrenatural. Uma orou o dia inteiro: Senhor, meus filhos vão acordar, eles já estão há tantos dias sem comer, não tem o que eu fazer, como que eu vou fazer isso? Senhor, continuou, Senhor, isso, aquilo, como que eu vou fazer? Não sei se foi uma criança, quem foi, gritou, ou a vizinha gritou, fulana, fecha a porta, por causa que está vindo uma ventania. E eles falam a linguagem legal deles: está vindo um vento-arriba aí, vai levar tudo, o telhado, as coisas, está trazendo mato, as coisas. Ela gritou: filho, fecha lá a porta, por causa que está vindo uma ventania e vai entrar um mato. Mamãe, ele gritou, não é mato, é dinheiro. É dinheiro. E ela, bem bonitinha, uma senhora de 70 e poucos, quase 80 anos, ela disse, e só era nota de 100 ou 50, de 20 e de 10. E ela falou, deu um monte assim, ó. Ela falou, com esse dinheiro que veio, fiz uma feira boa, comprei uma geladeira. Primeiro que ela falou, a hora que eu peguei aquela pilha, ela fez assim, irmãos. A hora que eu peguei aquela pilha de dinheiro, eu tirei o dízimo, porque primeiro é o Senhor, o dízimo e as ofertas. Mas aí depois eu fiz uma feira boa, comprei geladeira, comprei isso aqui e o outro, comprei aquilo outro. E ela dá risada e ela fala, isso é provisão de Deus. Ela falou, e tem mais, eles criticam,
mas eu sei em quem tenho crido. A outra estava orando, e ela falou que ela também estava sem condições, ela não tinha o que fazer. Senhor, manda provisão, e ela declarando os textos. O cachorro dela veio, e no meio deles abriu a boca, e o dinheiro saiu de dentro da boca do cachorro. O cachorro veio, irmãos, do nada, do meio do mato, abriu a boca, e o dinheiro enroladinho saiu de dentro da boca dele. Sabe por que eu estou dizendo isso? O mesmo Deus que mandou maná para o povo no deserto, é o mesmo Deus hoje. Só que para nós vermos e vivermos isso, a gente precisa colocar a nossa fé no Senhor e crer que Ele opera no sobrenatural. Crer que Ele opera no sobrenatural. Irmãos, aqui nessa reforma, quanta multiplicação nós experimentamos aqui nessa reforma. Irmãos, a argamassa, ela acabou. A que estava aqui nesse chão, que era para passar, ela acabou. E nós batemos a última